Legal, show de bola. É, o que que eu pensei, pessoal? Essa semana eu publiquei lá no Instagram um convite para poder a gente fazer esse momento, porque é muito comum a galera ter bastante dúvidas, assim como eu também tive dúvidas lá no início do projeto, em relação a essa relação, especialmente, né, do investimento que você vai fazer, um planejamento para esse investimento, inclusive, né, quando você vai abrir a sua loja, quando você vai abrir sua empresa, seu e-commerce, e a expectativa de faturamento em cima desse valor, né? Porque a gente sabe que tem acrescimento de várias situações dentro do valor que você investe. Então, nós vamos pensar em tarifas FBA, né, da Amazon para logística. Você vai ter as tarifas da própria categoria, né, quando a venda é realizada. Fora isso, você tem custos com pré-vendas, tem custos com contabilidade. Então, são diversos custos adicionais, né, que você tem dentro dessa jornada e que isso vai degradando ali aquela receita que você teve. E aí, quanto disso sobra de resultado, né? Porque é muito comum a gente simplesmente olhar para o valor que está sendo vendido do produto ali no marketplace, encontrar, de certa forma, esse produto no fornecedor, analisar se o valor que eu estou vendendo menos o valor que eu vou ter de custo da compra da mercadoria vai me dar alguma margem. A gente olha muito para essa margem ali. Eu chamei ela, inclusive, de margem líquida no marketplace. É ali que a gente busca chegar nos 20%, 30%, assim por diante. Só que se você não fizer, de fato, o planejamento e colocar na planilha e analisar de fato mesmo, você acaba fazendo um planejamento, de certa forma, um pouco míope, porque você não vai ver o resultado, de fato, como deveria ser, mesmo no seu planejamento inicial. E aí, aquela dúvida primária, né? Isso nem é a nossa seara aqui, né? Nem é o nosso trabalho principal, não é o nosso objetivo enquanto plataforma, falar sobre a questão mesmo de abertura do novo negócio, de como é que você faz isso. Isso está muito mais numa área de consultorias, e que normalmente tem mentores que ensinam, assim como eu busquei algum treinamento específico na época, quando eu comecei a tentar entender como funcionava a parte prática dos processos para conseguir você vender na Amazon, né? A fase de entendimento sobre a abertura de empresa, tudo isso eu já tinha background, nunca foi a primeira empresa que eu abri, né? Então, isso aí a gente já tinha um conhecimento prévio. Então, para mim, de certa forma, toda a fase de planejamento empresarial, isso aí a gente pula muita etapa, foi muito rápido fazer. Mas a parte de aprender a apertar os botões, vamos dizer assim, quando se fala de Amazon, é comum a gente estar sempre buscando com mentores. E aí essas dúvidas como essa, do tipo, quanto eu preciso para começar, é muito respondido nessas consultorias. Só que por mais que a gente se posicione, que a gente trabalhe especificamente com a plataforma para encontrar produtos, né, para análise de produtos hoje, corriqueiramente a gente tem pessoas participando do grupo, sempre tem pessoas mandando algum direct e que perguntam esse tipo de coisa, porque às vezes a pessoa ainda não fez um treinamento específico, uma mentoria, ainda não escolheu, ou às vezes não teve resultado que esperava quando contratou alguma mentoria com alguma pessoa que vendeu um curso, ou o curso não é satisfatório, e tem essas dúvidas primárias. Então, eu resolvi fazer esse momento aqui para a gente compartilhar por esse motivo, e também porque o planejamento financeiro, ele não necessariamente ele vai te atender só na fase quando você está definindo, se eu vou abrir empresa, quanto que eu vou investir e tal, mas também no planejamento anual. Se você tiver um planejamento para esse início de ano já, com estabelecer metas, né, que a gente sempre pensa, eu quero faturar 100 mil, 300 mil por mês e tal, mas e se a gente conseguisse colocar isso mesmo no papel, né? Fazer um planejamento bem organizado, prever todas as possibilidades de custos, entender um pouco sobre como o mercado funciona, como é que são normalmente as margens na média, para poder já trabalhar um pouco mais pé no chão, ou fazer um planejamento ali, de certa forma, um pouco mais pessimista, para que quando eu não atingir o resultado que eu quero, eu fico pelo menos nesse pessimista. Isso te dá a capacidade até de decidir sobre margens que você aceita no seu negócio, né? Porque às vezes o teu modelo de negócio pode ser um modelo onde você tem margens menores, mas você tem um fluxo muito grande de vendas. No final das contas, você acaba tendo o mesmo resultado financeiro, né? Você vende muito mais, o volume é muito maior, mas o resultado financeiro acaba sendo o mesmo se você estivesse vendendo menos produtos, menos volumes, né? Só que, assim, particularmente, eu sou muito adepto a vender o tempo todo, né?
Então, às vezes, eu posso aceitar uma margem menor, mas que todo dia eu estou feliz porque a venda está acontecendo. Então, todo dia você abre o aplicativo e acompanha lá o resultado. Ah, vendeu hoje, do que passar um dia sem vender. Isso dá uma angústia muito grande. Eu acho que a minha ansiedade, ela precisa ser alimentada com essas vendas diárias, né? E assim por diante. Então, por esses motivos, né, eu estou mais ou menos justificando por que que a gente acabou entrando nessa situação, por conta exatamente da dúvida de várias pessoas. Eu achei que o que eu tinha aqui poderia ajudar outras pessoas que estão nessa jornada e, de certa forma, a gente colabora aí com quem está querendo ou iniciar ou está querendo fazer um planejamento. E aí, o que eu vou fazer aqui, basicamente, é compartilhar com vocês o modelo de planejamento financeiro, uma estruturação muito básica, muito simplificada, mas que, quem sabe, consegue te ajudar aí legal no seu dia a dia, beleza? Que a gente não vai se prolongar muito, mas a gente vai avaliar cada detalhe aqui desse plano de contas e o formato aqui é aberto, tá? Então, diferente de outros momentos, as dúvidas elas podem ser encaminhadas aqui ou complementações, se tiver algum comentário para fazer também, complementar. Isso aqui é muito mais uma colaboração, tá? Para a gente discutir em conjunto aqui, chegar nos entendimentos de acordo com que a gente vai evoluindo. Deixa eu compartilhar aqui a tela, para a gente começar a dar uma olhadinha. Legal? Bacana. Já conseguem visualizar minha tela aí? Sim, consigo visualizar. Legal. Bacana. O que que eu trago aqui? Eu trouxe aqui um modelo que a gente chama de contas orçamentárias. Quando você trabalha de forma mais estruturada, isso é muito comum em companhias maiores, a construção de orçamentos anuais, onde você consegue já prever ali a sua despesa para o ano, né? Sua receita também. E no aspecto operacional, é muito comum o pessoal trabalhar com iniciativas que a empresa tem, que vai ter que desembolsar algum valor, ou que aquela iniciativa tem uma expectativa também de trazer uma receita, um retorno. Então, é com base nesse conceito de orçamento empresarial que eu acabei construindo esse modelo aqui. Então, numa empresa muito comum, por exemplo, uma empresa grande vai ter, por exemplo, vai ter um evento durante o ano de comemoração X, ou um evento onde vai receber X pessoas. Aqui no evento já tem que estar previsto a despesa, para que não seja uma surpresa e que se aloque recurso para aquilo naquele, naquele tempo que se precisa. Então, financeiro, todo mundo já sabe disso. Mas a gente está falando de negócios, de certa forma, unipessoal, né? A maioria dos casos aqui de Amazon Seller são empresas CNPJs que existem por trás de uma única pessoa que vai trabalhar. Então, esse planejamento todo, de plano de ação, projeto, essa coisa, acaba sendo uma burocracia totalmente desnecessária. Mas quando diz respeito do aspecto orçamentário mesmo, que é você lançar essa previsão das despesas e automaticamente você passa a ter metas de receita para atingir aquelas despesas ali, isso pode te ajudar bastante. Então, o que a gente vai ver aqui é um plano de contas onde a gente tem, basicamente são a gente chama de contas, né? Mas aqui eu trouxe um nome de categorias para facilitar um pouco mais o entendimento. Esse termo contas é muito mais financeiro, contábil, do que de fato algo mais simplificado, né? Então, para isso eu chamei de categorias ali e subcategorias. A categoria é basicamente o principal, né? Ou seja, são receitas, despesas operacionais, aí o CMV. Então, vamos destrinchar elas aqui e entender cada uma delas. Então, esse aqui é o plano. Aí eu estruturei um modelo de plano aqui, criando essa codificação, né? Onde a gente tem os grupos de conta e contas que são analíticas e contas que ela é analítica para quando ela não é analítica. A conta analítica, ela recebe valores, ou seja, despesa ou receita. Eu lanço diretamente nela. A conta, quando ela não é analítica, ela é uma totalizadora. Exemplo aqui das receitas, ó. Eu tenho essa conta aqui, que é a 1.01, ou seja, são dois níveis aqui, mas os lançamentos, eles só acontecem nas contas que são analíticas, que são três níveis aqui, que é 1.01, 1.01, e aqui, 0.2, 0.3 e assim por diante. Mas o resultado que vem aqui para essa conta aqui, seria a receita bruta de vendas, é o somatório de tudo que acontece aqui. Beleza? Então, isso aqui é só um conceito para
para entendimento de como é que funcionam esses grupos, né, e os níveis de contas. Deixa eu segurar aqui o Ricardo aqui. Vamos lá. Vamos passar para o plano de contas já direto no lançamento ali dentro do planejamento e a gente consegue simular alguns cenários. Aqui é só o plano de contas, é só o modelo, ele serve como um template e você pode pensar e adaptar esse plano de contas para o seu cenário. Porque você tem algumas coisas diferentes disso, ou tem categorias diferentes disso que você quer elencar, ou deixar mais analítico ainda. Não é interessante você abrir muito isso para você não ter um número muito grande de categorias para classificar, porque acaba sendo em um momento que você não sabe o que que é o quê, ou às vezes as contas se confundem. Quanto mais simplificado e menor, mais enxuto, melhor de lidar nisso, com isso, principalmente mais adiante. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na parte orçamentária já, de fato. Todas aquelas contas que estão ali, como eu falei, ela cria basicamente um template, aí vem aqui para essa outra planilha, né? Já a estruturação dela, mas a distribuição dela dentro dos períodos, né? Que seriam meses, mês 1, mês 2, mês 3, mês 4. Não necessariamente esses meses, eles precisam ser janeiro, fevereiro, março, assim por diante, até o 12, né? Estão falando aqui de um período de um ano, porém, o mês 1 aqui pode começar em fevereiro. Isso vai muito mais do período onde você está elaborando esse teu planejamento aqui, teu orçamento. Como a gente está em janeiro, é uma ótima oportunidade de se trabalhar a partir de janeiro, tá, né? Mesmo que você já tenha executado parte disso, é até interessante que lance o que executou para conseguir acompanhar e ver os resultados. Então, vamos pegar esse plano de contas aqui, dar uma olhadinha nele aqui, conta a conta. Então, vamos lá. No meu grupo de receitas aqui, né, que é a receita bruta das vendas, eu vou ter lançamentos aqui de vendas no Marketplace, que é onde basicamente nós vamos trabalhar, mas eu já previ aqui outras receitas com relação a vendas diretas que poderiam ser feitas, também outras receitas. Esse outras receitas aqui, de certa forma, ele vai entrar especificamente não numa venda de mercadoria direto, mas se porventura você vende um produto e você recebe juros em cima desse produto, aquele juro que você recebe em cima do produto que venceu a fatura, por exemplo, ele teria que ser encaixado aqui. Então, essa outras receitas. Você consegue se apropriar disso e no final do período você consegue analisar, olha, só de juros e multas a gente recebe isso aqui. É muito comum, mas encontrar isso muito mais em empresas de serviço, na maioria das vezes, né? Quando você vende ali um parcelamento, a fatura é recorrente, e porventura o cliente atrasa, quando ele paga o boleto, ele paga aquele juro, você classifica isso fora da receita ali com a venda de serviço, ela vem aqui para dentro. Então aqui esse outra receita vai entrar muito mais nessa possibilidade. Vai ser bem incomum, mas caso aconteça, você já tem uma conta prevista para isso. E aí a gente entra aqui nas despesas operacionais. Eu decidi separar aqui algumas categorias que fazem parte do cotidiano nosso, né? Que está aí dentro da Amazon, trabalhando com Marketplace. Tá? Aí, em relação aos números, a gente dá uma olhadinha daqui a pouco. Despesas administrativas, então vão entrar as mais diversas despesas administrativas que você tiver. Se tiver que comprar bobina para a sua impressora térmica e assim por diante, isso vai se enquadrar aqui dentro, né? Aluguel, que seja, telefone, que seja, tudo que você tem de despesa administrativa, você tem que encaixar aqui. Se você tiver algum colaborador, você vai entrar aqui em salários e encargos, e aqui outras despesas operacionais. Tem que ter muito cuidado com esse outro sempre, né? A gente vai ter outras receitas, outras despesas, outras alguma coisa, mas tem que ter muito cuidado para você não classificar quase tudo em outras, senão daqui a pouco você não sabe nem qual que é o teu orçamento original, porque tudo virou outras. Então, outras é realmente outras, tá? Essa é a ideia. Aí, se você tem muita coisa que está entrando aqui em outras, aí é o momento de repensar a criação de uma conta a mais, né? Conta analítica para segregar aquela despesa ali separadamente, você saber exatamente o que você está planejando e executando o seu orçamento. Marketing, do nosso contexto de Amazon, isso aqui vai entrar campanhas, né? De venda, né? Pay click, né? Que é o famoso PPC lá. Dentro do plano de contas, a gente tem uma descrição breve, né? Sobre a sugestão do que é para ser encaixado dentro de cada uma dessas despesas ali, tá? Para um maior facilidade, né? Para saber o que que é o que, até se adaptar com o plano de contas. E também produção de conteúdo. Aí, por que produção de conteúdo aqui? Pensando num cenário onde você construiu uma marca própria, que seja, talvez você tenha um designer que vai produzir para você as imagens ali, conteúdo a mais, a própria imagem do produto ali personalizada. Você vai ter custo com isso. Então, se você trabalha nesse cenário, é importante você classificar essa despesa.
porque ela não está ligada diretamente à marketing, você não está pagando campanha, você está produzindo ali a imagem do produto mesmo, né? Material publicitário, material gráfico. Aí a gente entra aqui num grupo muito importante e ele faz toda a diferença aqui quando você começa a escalar o teu negócio, que é o custo da mercadoria vendida, que é o famoso CMV. O CMV é tudo que está envolvido com a venda da mercadoria. Todo custo que você tem que é relativo à venda da mercadoria, ele tem que entrar nesse grupo. Então, a gente separou aqui a própria compra do produto, né, que é o custo de aquisição do meu fornecedor. Aí eu coloquei diretamente, nesse caso aqui, a taxa de venda do marketplace, né? Então, aquela tarifa da categoria, ela tem que entrar aqui. Então, nós estamos falando daqueles 10 a 15% que tem nas, cada uma das categorias da Amazon, custa isso para se vender hoje lá. Então, você tem que elencar esse valor aqui, porque custo da mercadoria vendida. Vendi a mercadoria, eu tenho esse custo aqui. E a contabilização também de perdas e estoque. No começo é muito difícil você ter essa visão de como é que é essa perda sua aqui e estoque. À medida que você cresce, à medida que você vai vendendo, você vai começando a ter uma taxazinha, você consegue, como é que fala? Precificar ela, né? Consegue quantificar ela. Então, no primeiro ano de planejamento e orçamento, talvez você não tenha ela, mas a partir do próximo ano, você já vai olhar para aquilo que você teve de perda, então é importante registrar e ver quanto que eu tive de perda. Eu tive 1% de perda. Então, você vai começar a contabilizar aqui também. E você vai ver que faz toda a diferença, no final das contas, quando a gente coloca aqui 0,5% de perda. Isso afeta o resultado, às vezes de forma expressiva, dependendo do segmento que você está. A gente vai falar sobre logística e distribuição. Então, o que que a gente vai ter aqui? As taxas do FBA/FBM, né? Para poder você vender essa mercadoria e entregar o produto, né? Então, a gente contabiliza aqui. Transporte terceirizado, caso você utilize de alguma outra transportadora para viabilizar a entrega do seu produto. Vamos pensar aqui, por exemplo, Cantu também entra aqui, Total Express, por diante, se você tiver esse cenário, não tiver 100% lá no FBA. E o armazenamento externo, que é o famoso prep center. Então, você vai ter custo com o prep center, isso tem que estar aqui. Tudo isso faz parte desse grupo aqui de logística e distribuição. Na parte de tecnologia, a gente separa basicamente investimento em ferramentas, né? Então, aqui a gente vai ter ferramenta de análise de dados, no nosso caso aqui é o radar, né? Que é do que eu estou falando, e o sistema RP. E aqui, no caso, é muito comum a galera estar utilizando o Tiny RP ou Bling RP. Acho que o primeiro que vem aqui na lista é o Tiny. A gente utiliza o Tiny aqui, inclusive. Muita gente utiliza para facilidade de uso e assim por diante, né? E depois a gente vê um grupo de tributos. Essencialmente, em grande maioria dos casos, nós estamos falando de uma empresa dentro do Simples Nacional. E aqui nós estamos falando também de um planejamento focado em uma empresa que está nesse momento, né? Então, se é um MEI, por exemplo, vai ter bastante diferença no lançamento das contas aqui. Algumas vão ser desprezadas. Por exemplo, o MEI não está no FBA, não tem como trabalhar, então não vai ter isso aqui. Mas vai ter também transporte terceirizado, tem um custo aqui maior, porque você está enviando através, ou seja, do DBA, ou seja, do próprio modelo de logística própria, né? E aqui outros tributos, se porventura acontecer. É comum que você tenha, às vezes, DIFAL, né? A diferença lá de alíquotas de ICMS, quando você compra de um estado para o outro, você pode classificar como outros aqui tributos. Mas, na maioria dos casos, você vai ter a Simples Nacional, que vai ser a guia única, né? Que é o famoso DAS, Documento de Arrecadação do Simples Nacional. Aqui eu separei um grupo aqui específico para quem vai desenvolver produtos. Então, nós estamos falando aqui de investimentos em produtos, no caso você vai importar, por exemplo, né? Ou se alguém tem uma fabricação própria. Se eu vou importar um produto, eu tenho que adquirir um estoque inicial desse produto, e esse produto vai ser montado. Então, eu vou ter alguns outros custos a mais nesse cara, porque isso aqui vai levar um tempinho até ter retorno. Então, ele não entra diretamente aqui em cima no custo, né, da compra do produto para vender, que faz parte do meu CMV, porque aqui a gente está falando de desenvolvimento de produto. Você vai investir no produto, depois que você tiver com esse produto já investido e ele der resultado, tiver validado, aí você vai começar a ter ele lá em cima, naquele outro grupo. Mas no momento inicial, você tem que fazer um planejamento aqui de investimento, né, ou desenvolvimento de novos produtos. Melhorias tecnológicas aqui para o seu produto também, né? Então, é super importante também pensar nisso e separar especificamente essas melhorias da aquisição do estoque inicial. Depois a gente tem um grupo aqui de provisões. Ah, exceto de todos esses grupos que a gente passou, somente o grupo de receitas, né, que é o grupo 1,
esse valor é sempre positivo. Todo o restante é negativo até a gente chegar aqui nessa provisão. Aí essa provisão aqui já é um campo de valor positivo, ou seja, eu tenho que ter esse valor aqui, como se fosse uma receita, né? É uma provisão para os riscos operacionais, uma outra para o próprio crescimento. É aqui que a gente vai contabilizar aquele famoso fundo de caixa, que por vezes você tem que ter. Aí a gente já começa respondendo aquelas perguntas que a galera sempre tem, né? Do tipo, quanto que eu preciso para começar? Para começar, você precisa de até R$ 1, você pode começar, né? Mas agora, quando a gente for fazer a análise ali, os cálculos, a gente começa a ver a viabilidade de se começar com X valores. Quando você fala de começar, você tem que ter capital não só para investir no produto, mas você precisa ter capital para lançar o negócio e capital para poder manter o negócio. Você precisa dessa provisão aqui, você precisa ter esse valor em caixa nesse cenário aqui. A gente colocou R$ 6.500 aqui. Então, vamos simular outros aqui. Por quê? Porque você precisa garantir que as despesas fixas do mês seguinte sejam pagas e você precisa ter esse dinheiro lá. A gente chama de float de caixa, né? Uma coisa é o momento que eu vendo, outra coisa é o momento que eu recebo. Então, tem todo esse trâmite que tem que ser observado. E aqui a gente consegue prever e analisar exatamente isso. Mas vamos lá para os números, né? E a gente começar a analisar sobre a perspectiva de uma operação que funciona, tá bom? Até aqui, beleza? Dá para entender isso aqui? Não fica muito chato, não? Não fica muito difícil, não, essa questão de plano de contas, receita, despesa, isso é claro para todo mundo? Don't have, don't have, don't have questions. Beleza, vamos lá. Vamos começar aqui pensando no custo, né? Vamos começar no custo. Vamos pensar aqui na compra de produtos. Vou lançar o meu negócio e eu vou dispor aqui de R$ 5.000 para aquisição de produtos, beleza? Aí, esse aqui é o valor que eu lançaria. Então, estou começando um novo negócio. Quanto que eu preciso para começar comprando R$ 5.000 de produto, né? Para a gente conseguir trabalhar. Então, coloquei R$ 5.000 de produto aqui. E aí, logo, esses R$ 5.000 vão me responder agora quanto que eu vou faturar com esses R$ 5.000. Aí, o que que eu pensei aqui, o que que eu projetei, beleza? Vamos considerar as seguintes informações. Eu estou vendendo produtos cuja a categoria está me custando cerca de 11% para vender na categoria, tá certo? E eu vou ter um custo médio de envio desses produtos através do FBA. Esse custo médio que eu lancei aqui embaixo. Ó, a minha tarifa média para esse produto é R$ 17,85. Então, eu coloquei em mente aqui produtos onde eu estou trabalhando com até 1,5 kg desses produtos dentro do FBA. Então, são produtos pequenos, não são produtos grandes. Então, vamos pensar aqui em eletrônicos. E aí, eletrônicos vai estar exatamente nessa categoria, que vai dar ali um custo de uns 11% na categoria, a venda também, tá certo? Então, eu estou trabalhando com um ticket médio aqui de R$ 150. E aqui a gente tem um resultado aqui do que seria a quantidade de unidades vendidas, com base naquela compra que eu fiz. Então, se eu comprei R$ 5.000 de produtos, vou vender mais ou menos no custo de 11% e vou vender entregando através do FBA com custo de 17,85. Essas são as tarifas oficiais que estão lá na página de venda.amazon.com, tem lá as tarifas listadas, tá bom? Vocês conferirem lá, vocês vão ver isso aqui. Se você pensar em simular cenários também diferentes, é legal olhar lá e ver o teu segmento. Não sei, de repente você pensar, eu quero trabalhar com cadeira de escritório aqui para começar mesmo, quanto que é para poder enviar uma cadeira de escritório que pesa lá seus 15 quilos, né? Então, cada cenário é uma coisa. Eu estou falando aqui de um piloto e de algo que eu fiz, tá bom? Eu comecei vendendo exatamente eletrônicos, é o que eu coloquei lá no meu Instagram, inclusive, né? Que a gente começou trabalhando com fones de ouvido JBL, semelhante a esse aqui que eu estou usando. Beleza? Então, esse é o cenário. Então, dentro desse cenário, quanto que vai me gerar de receita, ou seja, de faturamento, se eu comprar R$ 5.000 de produto? Eu compro R$ 5.000 de produto, aí eu tenho que acrescentar o valor da tarifa da Amazon e todos os custos que eu vou ter em relação a isso para poder vender por X valor. Isso vai me gerar, em média, R$ 7.700 em faturamento. De onde é que eu tirei esse número aqui? Do nada? Não. O que que eu olhei? Eu olhei para a operação que a gente tem e peguei lá a nossa média e calculei o fator em relação a faturamento versus custo de produto.
Então, que fator é esse aqui? Ele está muito relacionado com o custo da mercadoria vendida que eu vou ter. Então, qual que é a proporção dentro do mercado? Nesse cenário aqui, a gente está contabilizando um valor de 65%. Ou seja, o meu custo bruto, né, o custo total desse produto, ele é cerca de 65% em relação ao que eu estou vendendo. Sabendo dessa minha média, ou seja, um estudo dado que eu fiz de venda nesse período todo, com 1.500 vendas, alguma coisa assim, nos últimos 12 meses, a relação é essa, é de 0,65, ou seja, é 65%. No mercado, se você for observar, é comum que exista de 40 a 60% na média, essa relação, sendo que quanto mais baixo é esse custo, né? Se o faturamento total meu, menos o custo dos meus produtos é de 40%, mais margem eu tenho. Mas eu estou num mercado menos competitivo também, logo vai ser mais difícil de vender esses produtos. Então, existe muito essa relação. Você trabalha com produto eletrônico, é um mercado onde as margens são um pouco mais apertadas, mas, em compensação, esse custo do produto ele acaba sendo maior, 65%, chegando até 80%. Agora, o que comporta ou não comporta vai das simulações de cenário que você precisa fazer. Então, uma métrica fácil de conseguir saber é o seguinte: utilizar de 60% a 65% já de cabeça. Então, isso é uma coisa que eu dou de dica mesmo. Ó. Se você quer saber quanto que você pode vender comprando R$ 5.000, considera isso. Aí você vai fazer basicamente isso aqui, né? Que eu tô fazendo, né? Pegar aqui, ó, igual R$ 5.000 dividido por 65%. Isso vai dar 7.692. É o que eu coloquei aqui. 7.700, ou seja, isso é uma métrica minha. Então, uma coisa que eu posso te dizer com base em dados é isso. Se você for vender produtos que eu estou vendendo, se você for vender o eletrônico, for trabalhar com categorias que está te cobrando 11% da venda, que o produto custa mais ou menos aquilo ali para enviar, você vai ter exatamente essa mesma proporção. Agora, se você tiver produtos onde você tem esse fator aqui em 60%, vamos simular cenários mais otimistas, assim, para o nosso caso, mas dentro da realidade, muito dentro da realidade mesmo, você vai ter um maior volume de vendas, ou seja, vai te custar menos, vai te dar um total de R$ 8.300 em faturamento. E aí isso te dá um resultado final, lá na hora que a gente for ver, um pouco maior. Então, se você quer simular cenários e saber exatamente quanto que você vai vender com base no valor que você tem disponível para comprar, utilize de 60% a 65% que você vai conseguir fazer uma estimativa legal e vai ficar muito dentro da realidade, beleza? Até para baixo, dependendo. Então, 65% pensando num cenário bem apertado, mas e 60% você pensa num cenário um pouco melhor. Abaixo disso, eu acho que só consegue fazer importando mesmo, senão você não vai ter margens tão grandes, beleza? Porque o que faz esse valor reduzir é exatamente a concorrência. Então, perceba só, com o mesmo R$ 5.000, você poderia gerar R$ 8.000 de faturamento. Não gera por quê? Porque a galera baixa preço, todo mundo baixa preço, briga por preço, acaba que isso só te gera um valor um pouco menor, porque você tem que baixar o preço do produto para poder vender. Então, essa é a dica que eu dou já para você conseguir analisar e simular com base no valor do investimento, quanto você pode ter de retorno, de faturamento, na verdade, retorno é uma outra parada. Beleza? Então, essa aqui é a primeira coisa que eu identifiquei e estabeleci como um fator para facilitar minhas contas e ter projeções muito rápidas para se saber exatamente quanto eu vou faturar. Então, aqui eu já começo a ter a minha primeira previsibilidade. Se eu compro R$ 5.000 de produto, eu vou ter uma média de 7.700 de faturamento. Agora, se eu tenho R$ 7.700 de faturamento, todo o restante eu já consigo simular. Então, vamos lá agora para as outras simulações que incidem em cima dos R$ 7.700. A primeira delas vai ser a taxa de venda do marketplace. Se eu vendi R$ 7.700 e me custa 11%, a categoria vai me custar menos R$ 847 para vender. Aqui, ó, 11% aqui em cima. Simples. Se a categoria que eu vou trabalhar, ou as categorias que eu vou trabalhar, a proporção de produtos que eu vou colocar, um é 10%, outro é uns 11%, outro é 12%, mas a média coloca aqui.
vai custar em média 12%. Então, você consegue simular esse cenário sem precisar fazer uma calculadora de produto a produto, assim por diante, sabe? Então, aqui você já consegue simular o cenário no volume total. Veja que eu não estou olhando para produto, eu estou olhando para índice, estou olhando para fatores, para entender ali, de certa forma, de forma mais global, beleza? Sabendo que eu vou faturar os R$ 7.700 que eu tenho ali, logo eu vou ter as taxas aqui também do FBA. Agora, a taxa do FBA, ela não considera simplesmente um percentual. Ela considera o custo de envio individual de cada um dos produtos que eu vendi. Aí eu não sei quais produtos eu vou vender, mas eu sei que eu vou vender produtos de ticket médio de R$ 150. Então, logo, se eu faturo R$ 7.700, basta eu dividir esse valor pelo meu ticket médio e eu vou ter aqui exatamente quantos produtos eu vou vender. Então, aqui, 51. 51 vezes a tarifa logística aqui, né, do FBA, vai me custar esse valor aqui para poder fazer a entrega do produto, né? Cadê ele aqui? Cadê ele? Cadê ele? Que é a tarifa FBA. R$ 916,30 para poder fazer a entrega do produto. Do mesmo jeito, a gente vai ter aqui a parte de tributos. Pensando que eu estou iniciando o negócio hoje, Simples Nacional, 4%, está lá a tarifa, né? Então, 4% vai estar lá em cima. Se eu já estou vendendo, minha alíquota do Simples Nacional não é 4%, vai estar maior. Então, você vai lá colocar 7%, que seja, e assim por diante. Como é que eu faço para saber a alíquota efetiva minha, né? Se você não sabe, a gente tem isso aqui, ó. Isso aqui é o simulador do Simples Nacional. Você saber a sua alíquota efetiva. Então, isso aqui. A partir daqui você consegue saber. Então, basta você informar qual que é o seu faturamento bruto dos últimos meses. Ele vai enquadrar você já dentro da faixa certinha, vai pegar a alíquota nominal, vai fazer a dedução com base nas tabelas da Receita, né, que é o anexo 1, que é esse aqui, ó. Fazer as deduções e vai te dar a tua alíquota efetiva. Então, pegaria esse valor, colocaria lá, vendi, sei lá, nada, vendi 300 mil até agora somente, né? Faltou zero aqui. Vendi R$ 300.000. Legal. C, 5,32. Beleza? Então, isso aqui ajuda também a ter essa definição da sua alíquota efetiva, para poder fazer essa simulação. No meu cenário aqui, isso aqui está ajudando um negócio novo, tá? 4%. Então, vou pagar R$ 308 de impostos. Então, já está aqui calculado. Beleza? Além dessas alíquotas aqui, o que que a gente vai ter? Estou no meu primeiro mês de operação, vou abrir uma empresa nova, então eu preciso formalizar o CNPJ. A contabilidade vai me custar, em média, R$ 1.500 para a abertura da empresa, no primeiro mês. Os outros meses eu só vou pagar honorário, então aqui eu tenho a previsão aqui para os próximos meses, R$ 500 é de eterno. Isso aqui já é custo fixo, então todo mês eu vou ter isso aqui, eu vendendo ou não vendendo, eu tenho um contrato com a contabilidade, eu tenho que pagar a galera. Então você já consegue lançar isso aqui e já arruma despesa para o resto do ano. Agora tem que correr atrás da receita, beleza? O que que a gente vai ter aqui a mais vai ser a parte de ferramentas, né, tecnologia. Então, quando você contratou o radar lá agora, o Plano Pro, você vai ter três primeiros meses ali com 50% de desconto, você vai ter um custo de R$ 124,95. Quando você contratou o Tiny RP, no plano básico deles, no mensal, você vai custar isso aqui hoje. Então, isso aqui está bem atualizado, pessoal. Isso aqui é exatamente o que está lá na tabela de preços deles. E aí eu estou prevendo aqui que no terceiro mês a tua operação já está melhorando, os recursos disponíveis no plano básico já não aderem mais, você precisa já migrar para um outro plano deles que vai te atender muito bem, é o mesmo que eu estou até hoje, que é R$ 149,90 aqui dentro. E aqui embaixo a gente vai ter uma provisão. No primeiro mês eu coloquei um fundo aqui no caixa, né? Fundo de reserva, vamos pensar assim, que é a minha provisão, de R$ 6.500. Porque nesse primeiro mês eu estou tendo um custo fixo de algumas coisas que são mais caras, né? Então eu tive que abrir a empresa, né? A contabilidade, tive esses custos a mais. Então, como eu estou comprando ali a mercadoria, né? Comprei, investi em produto, então eu tive bastante despesa aqui prevista dentro desse primeiro mês, contratei ferramentas no primeiro mês, assim, tudo pensando no primeiro mês, já desembolsando esses valores. Logo, para mim não ficar sem nenhum centavo e não ter condição de honrar com os compromissos ou aquela previsibilidade, eu não posso ficar sem valores, beleza? Então aqui, de uma forma bem simplificada, é basicamente isso aqui de despesas que a gente vai ter, ou de investimento mesmo também na compra de mercadorias, de ativos aqui.
que muda aqui para os próximos períodos? Aí isso aqui muda o meu plano estratégico. Então, assim, eu estou planejando aqui, ó, e aumentando meu faturamento. Como é que eu faço para aumentar meu faturamento? O que vai mudar aqui? Compra de mercadoria. Estou investindo mais em produtos, né? Eu investi 5, 15, 20 e assim vai subindo. Depois eu dou um salto para 50 mil reais e assim vai. Então, isso aqui é um planejamento de um ano dentro do que eu quero comprar de mercadoria todos os meses e vender. Vai ter mês que não vai vender tudo, é claro. Vai ter mês que não vai vender tudo. Isso transborda mês a mês. Mas para a gente ter um planejamento e saber exatamente quanto está custando esse período todo desses investimentos, quanto que está retornando, a gente precisa colocar isso dentro de um mês, né? Dentro de uma competência, senão a gente fica na loucura. E pensar nesse transbordo de um mês para o outro acaba dificultando esse entendimento e o planejamento. Então, vamos pensar como se fossem caixinhas fechadas mesmo e que a gente fosse comprar e fosse vender tudo dentro do mesmo mês. Por mais que você não vá vender no mesmo mês, vai acontecer esse transbordo, mas a receita vem de um jeito ou de outro nos próximos meses, beleza? Exceto o dia que você parar e estacionar. Opa, acabei, não vou mais vender nada. Você tem que esperar o estoque ir embora, mas ele vai de um jeito ou de outro. Seja você vendendo mais barato, ou seja, você vendendo pelo preço que o mercado está comprando, se você tiver bons produtos. Só não vai ter um produto bom ou não vai conseguir fazer essas saídas se você escolheu mal o seu produto. Ou se você não está utilizando o radar, né? Para poder analisar esses produtos aí. Beleza? Então, essa é a diferença que tem. Agora vamos dar uma pausa aqui. Eu quero saber aí se tá legal. Deu para entender aqui? Tem alguma dúvida? Alguém quer complementar alguma coisa dentro desse cenário aqui que a gente está simulando? Sentiu falta de alguma coisa, talvez? Rafael, eu Fala aí. queria pedir só para ver se você poderia me falar onde que você foi lá que fez aquela simulação do Simples Nacional lá. Aham. Você foi no radar, foi? Não, isso aqui foi uma planilhazinha que a gente fez para ajudar a fazer essa conta, né? Porque ela é importante na calculadora que a gente desenvolveu. A gente criou um campo lá para você colocar a tua alíquota lá do Simples Nacional e já ter o resultado. Aí a gente percebeu que a galera não sabia e tinha dúvidas sobre esse valor, né? Do alíquota efetiva. Aí a Uhum. gente fez ela está disponível nesse endereço aqui, quer ver? Vou pegar aqui para você, simulador do Simples Nacional. Aí basta você acessar e vir aqui, ó, e fazer uma cópia para você, Fazer uma tá? Pra você cópia. conseguir editar os Uhum. valores. Vou colocar aqui no chat, e aí vocês vão Aí conseguir esse valor acessar. aí de faturamento aí é anual, é? Vamos Ou você lá. pode... O que, Bela? Não mostra a cara dela. A nossa planilha. Esse valor aqui, mensal. Não, o valor que você coloca lá Resultado para aqui fazer a da venda simulação. mensal. Não, que Ah, sim, você está coloca. na alíquota aqui ainda, né? É. Tá. Isso aqui é o que você vendeu, que você já vendeu nos últimos 12 meses, Ah, tá. Não, tá? beleza. Vendeu Uhum. nada? Zero. Beleza? Tá vendo? Aqui ele vai Entendi. bater exatamente nos 4%. Vendeu nada? Zero. Então, vendeu alguma coisa, coloca aqui. Aí ele vai simular para você, vai Os calcular últimos 12 aqui meses, né? os últimos 12 meses, exatamente. Porque o Simples Nacional, ele utiliza exatamente essa métrica aqui. Ele pega a tua receita dos últimos 12 meses para poder ter esse fator, né? E aí, em cima disso, ele vai te enquadrar em uma faixa. Aí ele vai buscar qual faixa você tá, que é isso aqui, ó. Ó, vendi aqui, naquele caso lá foi o quê? 300 mil, né? Então, eu estou enquadrado aqui, ó, até 360. Então, eu vou estar na faixa 2. A minha alíquota é de 7,30, mas eu tenho uma dedução aqui. Aí, o que esse cara aqui faz é basicamente a conta. Vai lá na faixa que você está, traz a alíquota que está lá, traz a sua dedução e aplica a fórmula aqui, faz o cálculo, te dá a alíquota efetiva. É isso, entendeu? Beleza. Obrigado. É bem, nada. Simples. Então, até aqui, beleza, né? Então, vamos analisar aqui o resultado dessa parafernália toda aqui de números que a gente colocou e das deduções. Ó, vamos olhar aqui primeiro para esse caso aqui, ó, que é o resultado. Nesse mesmo cenário simples ali, comprei 5 mil reais de mercadoria, faturei 7.700 reais. Descontado dos impostos, descontado das tarifas, descontado da contabilidade, descontado das plataformas, descontado a bagaceirada toda, eu tive um resultado aqui, né? Ah, e esse resultado, ele é bem negativo quando você olha para ele aqui. Agora, qual que é o número que todo mundo olha e que pode ser um risco se você não tiver consciência disso, ou às vezes está ingressando agora, não tem noção? É esse aqui da margem.
Porque essa margem aqui que a galera olha e fica vendo nas calculadoras e se apega a ela, essa margem considera basicamente um número aqui, ó, que é o total que eu faturei, beleza? Ah, quero ver, pegar aqui o resultado aqui. Aqui, ó. Primeiro resultado, né? O que vai ser meu resultado aqui? Vai ser o total que eu faturei, menos o custo da mercadoria, certo? Que é o quanto que eu comprei o produto, e mas o que que tem ali? Quanto que me custou o produto, quanto que custou para vender esse produto na Amazon e quanto custou para enviar esse produto através da FBA. Esse aqui é aquela coisa básica que todo mundo olha nas calculadoras. A calculadora que a gente tem, ela faz exatamente essa conta lá, ela te mostra a margem. Só que essa é a margem no marketplace. Agora, se a gente pensar nesse cenário, num negócio do Simples Nacional, com esses números que a gente colocou aqui, com as ferramentas que você precisa para trabalhar, com a empresa que você precisa para abrir, essa operação aqui é uma operação deficitária no primeiro mês. Mas no marketplace, olha como é que ela fica? Ela está te dando uma margem de 12%. Poxa, eu tenho 12%, beleza, é algum dinheiro. Aí ela traria para você um resultado de R$ 936. Então, você comprou 5 mil, faturou 7.700, voltou R$ 930. Legal. Só que você teve que abrir a empresa, você teve as outras despesas, com imposto, pagar tudo aquilo ali. Quando você contabiliza isso, aí você vem para esse resultado negativo que está aqui embaixo. Então, se a gente fosse olhar só para o marketplace, legal. Assim, muito cuidado com essa análise só no marketplace, para você não tombar, né? Então, vamos lá. Pensando nessa análise com esse resultado, a gente vai ter isso aqui, ó. Um resultado deficitário, uma margem líquida deficitária, um retorno sobre investimento deficitário. Basicamente isso. Pensando do ponto de vista de resultado, tá? Que é quanto eu comprei, para quanto eu vendi, quanto eu paguei lá de imposto e tudo mais. Do ponto de vista financeiro, que é o que quanto que eu soltei de dinheiro no investimento inicial, quanto que retornou, aí é bem diferente. Você fica com um saldo aqui negativo só de menos 457. Por quê? Aqui você vai ter a contabilização daquele fundo de reserva que a gente manteve, ó, R$ 6.500. Então, uma parte eu comprei de produto, outra parte eu tive uma centena de despesas lá, de custos fixos, mas uma parte eu ainda tenho aqui reservado, de valores aqui. Então, nós estamos falando de uma operação onde você estava ali com 5 a R$ 11.500. Estou começando com R$ 11.500. Então, mantendo boa parte desse valor no primeiro mês aqui, né? Só para bancar a abertura do negócio. Aí você vai ficar com um saldo acumulado aqui ainda de R$ 6.000, beleza? Esse aqui é o esquema. Então, olhando para o saldo acumulado, você começa a ter repasses. Perceba que nesse mês aqui, na parte financeira, né, na visão financeira, no primeiro mês você não tem um centavo de entrada. Porque por mais que você tenha vendido, o repasse lá da Amazon, ele só acontece com 30 dias. Então, depois de 30 dias, você vai ter repasse dos valores que são resultado do mês anterior. Aí, o que que vai cair aqui para mim, né, de resultado? Por mais que você tenha vendido R$ 7.700 lá, vai ser descontado a tarifa FBA e a tarifa logística, né? Que são as tarifas da Amazon. Ela vai te repassar R$ 5.628 aqui nesse mês. Dado isso, você ainda está com um saldo negativo, porque nesse mês você já comprou mercadoria novamente. Tá vendo? Então, comprei aqui, nesse mês foi o quê? Foi 15 mil reais, cadê? R$ 15.000. Decidi aportar mais dinheiro. Ou seja, esse dinheiro está vindo de fora para dentro, entrando no negócio. A gente está vendo números negativos, mas você não está sem dinheiro, entende? Assim, você tem um capital, você está investindo, então está vindo de fora para dentro, você está dosando, fazendo a injeção de capital dessa nova empresa que você acabou de abrir. Sendo que boa parte do valor que você coloca na empresa que você injeta, ele se transforma em produto. Então, na verdade, você transforma dinheiro em produto, mas continua sendo um ativo. A contabilidade chama assim, inclusive, né? É um ativo da empresa, ou seja, é um estoque. Seu dinheiro está em estoque, você ainda tem valor. Se você se desfaz, então é basicamente isso. Então, é uma operação onde você tem valores o tempo todo. Ou ele está em moeda, ou ele está em estoque. Mas, na grande maioria dos casos, o que você despende, né, que são as suas despesas ali, que são as saídas, elas não são tão grandes em relação ao que você está movimentando de valor dentro da proporção. E aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter a evolução desses saldos aqui, né, de forma acumulada, sendo que a gente vai ter saldos negativos aqui, né, na verdade, só quando eu quando eu acrescento, quando eu injeto mais capital na empresa. Porque
na prática, é o que eu estou dizendo, você não está sem o dinheiro. Aqui ficou negativo por quê? Porque você saiu de 15 mil de compra para 20. Aqui você saiu de 20 para 50. Então, são valores novos. Esse valor negativo que está aqui são valores novos que você está injetando. Você está ficando ali 100%, não está zerado. E você vai vendo a operação ao longo do período. Então, se a gente tem uma operação extremamente apertada, que é esse cenário que eu estou olhando aqui, né? Vendendo produtos que vendem já no mercado, né? Então, pegar produtos que já vendem no mercado, tem uma demanda muito alta, mas que a concorrência também é alta, mas e as margens são apertadas, eu vou vender mesmo assim. Eu vou vender esses produtos porque na fase inicial eu vou ter um aprendizado muito grande, vou conseguir fazer a operação funcionar, estou aprendendo a operar, apertar todos os botões ali na Amazon, mas a venda está acontecendo. Eu estou vendo o dinheiro sendo movimentado, estou pagando imposto, estou adquirindo experiência. Então, eu vou ali no primeiro trimestre fazendo isso. Depois disso, eu tenho que pensar em estratégias. Mas pensando que você continue assim durante todo o período, você vai ter margens extremamente apertadas nesse cenário aqui, porque é um cenário pessimista, obviamente, né? Mas é muito provável que você tenha uma margem aqui acima de 7% nesse cenário no mundo real, tá? Quando você for operar, a não ser que você compre realmente produtos que a briga está muito grande. Então, dentro desse cenário, você teria esses resultados aqui mensais, que já é um resultado descontando impostos. Então, nesse momento aqui, ó, qual que é o movimento que você está fazendo? Você está comprando mercadoria, você está comprando 20 mil reais de mercadoria, está vindo de resultado aqui só R$ 1.000 por mês, R$ 1.000 por mês, e assim vai. Aí aqui o jogo muda um pouco. Você aumentou o aporte, perceba que em todo o tempo eu estou trabalhando com o mesmo número, o mesmo percentual. Mesma coisa. A única coisa que eu estou mudando aqui é basicamente o valor de produtos, né? O valor investido em produtos. Veja que quando eu saio de R$ 20.000 para R$ 50.000 aqui, a minha margem, ela já dá um salto. Olha só que legal. Eu começo a ter um resultado maior investindo mais, porém, não na mesma operação, mesmo produto, com o mesmo esquema. Ó. Aqui, ó. Mesmo ticket médio, tá vendo? Aqui, ó, ticket médio aqui de R$ 150, que era o mesmo que eu estava lá. Aqui eu simulei um cenário de R$ 300 aqui, eu estou vendo um ticket médio de R$ 300 para a gente ver como é que fica a operação. Eu vou até falar, porque se eu tenho o mesmo ticket médio, com o mesmo custo logístico, do mesmo esquema, vai me aumentar a quantidade de itens aqui. Se quando você tem um valor maior, por exemplo, eu tenho uns R$ 50.000 aqui em produtos, você trabalha com produtos de um ticket um pouco mais alto, pensar nesse caso aqui, ó, R$ 400, vai diminuir a quantidade de itens que você precisa enviar, logo te diminui o custo logístico. Então, é essa balança que você tem que estar ali trabalhando e analisando. Aí, eu achei legal, porque nesse formato aqui, a gente consegue ter essa previsibilidade e simular esses cenários. Por isso que eu falei, a gente consegue trabalhar no dia de hoje e simular esses cenários, você saber exatamente o que você quer. Então, você sai com a mentalidade já, opa, legal, eu tenho um plano, vou trabalhar com ticket médio assim, vou trabalhar com produtos com esse peso, porque até então não faz sentido nenhum para você não está nem para peso, você só quer vender, e está olhando para essa margem aqui em cima, aqui, ó, meus 12%, 18% de ROI, 18% de ROI. Só quando você vê o custo da tua operação, ele vem e te tira todo o resultado. Mas vamos lá, pensando aqui nesse cenário, se você tiver R$ 50.000, você consegue trabalhar e ter aqui uma margem de 6,20%, mas o teu ROI, que é o retorno sobre o valor que você tem, que você está trabalhando ali, ele está em 9,53, um cenário extremamente competitivo, um cenário extremamente cheio de concorrentes, mas que você está vendendo o tempo todo. Então, isso aqui é aquela história que eu falo, que é vender e já vende. Mas de uma forma ou de outra, se você quer ter uma renda de R$ 4.000, R$ 4.500 aqui, né, garantido, tenha R$ 50.000 de mercadoria que você não vai não ter resultado. Sim, são mais de 1.200.000 produtos best-seller dentro desse cenário, basta você escolher os produtos que estão vendendo muito bem e você vai trabalhar. Aí, planejamento, né? Aqui a gente está falando planejamento financeiro, orçamentário, para se iniciar e se escalar esse negócio. Obviamente que você passou do primeiro semestre que você já está vendendo esses produtos, estão dentro da competitividade, todo esse cenário, você tem o capital ali acumulado e tem o valor para poder fazer esse investimento, por exemplo, nesse cenário de R$ 50.000 de compra de mercadoria no mês, obviamente que você já tem que pegar essa estratégia sua e começar a dividir ela. Eu não ficaria só vendendo a mercadoria que já vende com essa margem.
pega 25 mil reais, por exemplo, 50%, vou trabalhar com produtos com uma outra estratégia. Vou trabalhar com um produto genérico aqui, tentar fugir de estratégia de buy box ali, né? Não vou vender o que já vende, vou construir um listing para mim, vou trabalhar campanha, então vou prever um orçamento de marketing lá em cima para esse cenário, então vou fazer tráfego pago, vou tirar da minha margem aqui, né? Ampliar minha margem e devolver um pedacinho lá na despesa, mas que no final eu vou ter resultados melhores. Vamos pensar num cenário legal. Poxa, se você conseguir fazer um equilíbrio onde você consiga ter uma margem de 15%, você vai ter um ROI super interessante aqui, acima de 20% por mês, né? Então, isso vai te dar uma coisa bem bacana, uma qualidade de vida legal, e que você vai trabalhar sempre com um capital ali de 50 mil reais, ou seja, 50 mil reais é o que você tem para poder viver. Você está fazendo dinheiro gerar dinheiro para você, fazendo o negócio gerar resultado. Aí, construir essa bola de neve, que é a acumulação de valores, aí vem de acordo com cada um. Se 5 mil reais, por exemplo, não é suficiente para você viver a vida, né? Precisa injetar mais dinheiro. Venda de produto é isso. Não tem como, do nada, a gente pegar um produto que tenha 100% de margem, né? Então, assim, isso é muito difícil no cenário real. Você pode até fazer um produto, mas esse produto, ele não vai ter uma vazão gigantesca. E de regra, quando você tem produtos que têm margens muito altas, esse produto não é um produto que vende tanto. Então, você tem uma dificuldade maior. Construção de uma marca própria, importação, são cenários onde você vai conseguir ampliar essa margem, mas tem todo um float diferente. Ah, são 3 meses para a mercadoria chegar, depois eu tenho que comprar novamente, assim vai. Então, assim, cada cenário pode ser construído, estabelecido, e você não precisa se prender a uma única estratégia. Eu estou falando. Ah, eu vendo uma parte do meu capital invisto em produtos que já vendem muito bem, porque eu mato aquela minha ansiedade de todo dia estar vendendo. Ah, estou vendendo todo dia. E estou vendendo com resultado. Aqui eu estou falando aqui do resultado. Olha quanto que a gente está tendo ali de resultado. Está tendo, não sendo trabalho de graça. Está vendendo. Uma outra parte eu busco margens um pouco maiores. E se eu tenho um capital um pouco maior, aí de fato eu vou trabalhar uma marca própria, vou consolidar o negócio com o tempo. Então, essa é a perspectiva de resultado. Então, vamos analisar do ponto de vista do marketplace, ou seja, o meu resultado da venda no marketplace, que são as calculadoras, simuladores lá de resultado, né? O resultado, de fato, da operação, considerando todos os custos, impostos pagos, toda essa parafernália que faz parte do cotidiano, que você tem que arrastar isso mesmo para o resto da vida, e da perspectiva financeira, que é o quanto movimento de dinheiro, quanto que eu tenho de caixa, quanto que fica, quanto que vai, que são esses floats, né? Que são os repasses, vendo no mês para receber no outro, vendo no mês para receber no outro. E reinvisto esses valores e vou sempre ali comprando e revendendo. Então, assim, é isso, um planejamento, assim, simplificado, mas que para começar a planejar, para começar a pensar uma operação mais estruturada, né, onde você já tem as suas previsões ali e sabe exatamente onde você precisa apertar esses parafusos aqui, dentro desse modelo aqui. Então, mexi no custo aqui, no percentual da categoria, vai afetar meu resultado. Mexi no custo do Prep Center, vai afetar o resultado. E aqui no Prep Center, ó, é importante, isso aqui são métricas nossas também, tá? É métrica que eu tenho lá de resultado durante o período. O que que eu estou considerando aqui, ó? Eu estou considerando R$ 200 de custo fixo do Prep Center, tá? Que é o endereço fiscal. E estou considerando aqui 1,50, tá? Que é 1,50 por produto. Eu vou ter um custo final de 1,50 por produto no Prep Center. Vai ser lá, recebimento, preparação, etiquetagem, aquela coisa toda que a gente já sabe. No primeiro ano, não estou considerando o custo mensal da Amazon, né? No Brasil, ela dá um ano, né? Para o primeiro ano de operação. Então, como esse cenário aqui é um cenário para um start, né? Da operação, então a gente não considera isso, que é a tarifa do próprio Telecenter, que você tem que pagar todo ano lá quando você cadastra o cartãozinho de crédito. Beleza? Então, assim, é isso aqui, pessoal. Então, assim, eu queria compartilhar isso aqui para poder, de repente, ajudar quem está precisando fazer um planejamento, ou tá pensando em iniciar, iniciou, ou até mesmo tem dúvidas sobre essa fase inicial, e principalmente isso, né? Se eu tenho tanto, quanto que eu vou vender? Quanto eu preciso para começar? Aí, o quanto eu preciso para começar é o que eu falei. Qualquer dinheiro precisa para começar, mas para começar, de cara, você tem que saber que tem que abrir a empresa. A contabilidade vai me cobrar para isso. Então, esse valor aqui está legal. Você vai conseguir ter várias opções de contabilidade com esse preço. Para começar, eu preciso contratar um prep center, vai me cobrar R$ 200 no endereço fiscal. Para começar, eu preciso contratar uma plataforma para poder fazer análise de produto. O radar você vai pagar R$ 124. Vou usar o Keepa, por exemplo, também. Vai pagar também lá mais ou menos o mesmo valor ali no começo.
Eu preciso de um sistema de gestão. Eu posso adiar esse sistema de gestão para o mês seguinte aqui? Até pode. Mas de um jeito ou de outro, você vai precisar controlar o teu financeiro, controlar as contas que tu tem, controlar estoque, se organizar, né? Para isso. Então, tá aqui. Então, assim, para começar, pode começar com qualquer valor, desde que seja suficiente para cobrir essas despesas de custo fixo e o valor da primeira compra. Se você quiser comprar R$ 500, que seja, mil reais, R$ 500 é sacanagem também, né? Não vai existir isso. Mas se você quiser comprar R$ 1.000 para começar de mercadoria, você vai comprar R$ 1.000 de mercadoria. Vou até colocar esse cenário aqui, ó. Colocar aqui, ó. Menos R$ 1.000. Legal, ó. Vou comprar menos R$ 1.000 aqui. Ó, tá certo. Funciona. Funciona também. Esse valor que eu botei fixo aqui. Quer ver? É isso. Eu tenho que fazer isso aqui, ó. É igual os R$ 1.000 que eu comprei, dividido por 65%, que é o meu fator lá. Beleza, R$ 1.000 vai me gerar R$ 1.500 em venda. E como é que vai ficar meu resultado? Meu resultado vai ficar isso aqui. Eu preciso abrir a empresa, né? No primeiro mês. Então, esse é o esquema. Assim, é possível se começar com qualquer valor, desde que tenha condições de fazer nesse formato aqui. E aí, nós estamos falando de uma operação onde você está estabelecendo uma empresa subnacional para trabalhar com FBA, tá? Tem cenários onde você vai trabalhar com MEI, vai fazer FBA, seja lá qual for a parada. Tem gente que pega cenários onde o cara vai trabalhar com pessoa física, inclusive, mas assim, o modelo que eu acredito é isso aqui, que é um modelo onde você vai construir uma empresa mesmo, um negócio, vai começar vendendo produtos que já vende, você vai começar a construir marca própria, vai começar a ter margens um pouco maiores, e essa marca tua vai ranquear e essa marca tua vai valer uma grana no futuro e assim por diante. Então, assim, esse é o modelo que eu acredito que é um começo, um meio e depois um fim lá na frente, um pouco mais duradouro, um pouco mais profissionalizado e com valor agregado ali, não só para gerar caixa, ou seja, só para te fazer ter um resultado financeiro todo mês e ganhar dinheiro e viver disso, como também valorizar aquilo que está construindo, que é a marca ranqueada, onde você pode passar isso depois para alguém vendendo essa marca para que a pessoa simplesmente só assuma e te antecipe o resultado que você teria ali se você continuasse trabalhando durante alguns anos. Sendo que nessa mesma empresa, você pode construir uma, duas, três, quatro, cinco marcas. Vai da tua aptidão, vai da tua capacidade de investimento e vai da tua disposição mesmo, né? De conseguir fazer isso aqui. Mas é 100% factível. Um cenário aqui simulado de uma forma bem pessimista, onde você vai trabalhar com mais apertadas, mas que mesmo assim você consegue pilotar o negócio e fazer a coisa funcionar. Beleza? Have questions? Any questions? Rafael, Fala aí. é, no caso, você vai disponibilizar essa planilha? Como é que é? E eu Disponibiliza queria, sim, cara. e essa sua aula vai ficar salva porque é o seguinte, eu queria até fazer, mas aí eu preciso verificar o percentual, né, dos meus produtos para tentar Uhum. encaixar e eu queria depois dar uma olhada de novo na aula. Eu queria saber se você vai deixar disponível. Vou sim, eu deixo disponível lá. Deixa eu botar aqui, que a pessoa pode copiar. Aí é o seguinte, é só fazer o mesmo esquema. Eu vou botar aqui no chat, e aí você acessa lá e faz uma cópia para você. Aí dá uma olhadinha, tem algumas fórmulas aqui, se atenta para o valor aqui do lançamento. As contas de despesa tem que ser lançado o valor negativo, tá? Essas aqui, mas com o exemplo que tem aqui Certo, é só fazer a substituição. E tem alguns campos aqui que eu lancei fórmula direto neles, como esse aqui, por exemplo, né? O custo da mercadoria vendida, ó, que é 11%, tá vendo? Que é o caso lá da taxa de venda da Amazon. Se a tua categoria lá não fosse por cento a média, então faz a alteração aqui. Mas é bem simples, tá? Como a gente passou cada um desses cenários aqui, é só dar uma olhadinha em cada um dos valores e simular dentro do teu cenário. ah, Vou beleza. colocar aqui. Ô, Rafael, só mais uma dúvida, não tem nada a ver aqui agora, mas é que eu sou aluno do Radar, né? Eu tenho assinatura do Uhum. Radar. E aí eu fiquei com dúvida esses dias. Aí é sempre para conversar com você é por e-mail, né? Isso, o Já. suporte é via e-mail lá, que é o Ah, suporte@radarscout.com.br. ok.
Tem mais alguma dúvida, Inácio? Não, por enquanto, só isso mesmo. Isso mesmo? Só. Beleza, então. Então, pessoal, é isso. Espero que contribua com vocês aí no planejamento de vocês para esse ano aí, tá certo? Eles consigam simular cenários e trazer um pouco mais dessa visão mais da gestão empresarial, orçamentária mesmo. Isso aqui é um cenário bem comum em empresas que já estão consolidadas, estão rodando e todo mundo precisa disso. Beleza? Então, um grande abraço para vocês aí. Qualquer coisa a gente está na área, tá bom? Aproveitem bastante aí. E se tiver alguma sugestão para nós lá relacionada ao radar, a utilização da plataforma, tiver dúvida alguma coisa, pode mandar para nós. A feedback, a gente tem um campinho específico lá em cima de feedback, você pode mandar direto lá. E a gente está sempre também lançando atualizações. A gente comunica muito via e-mail, tá bom? Então a gente manda muita novidade lá por e-mail. Mas a gente está sempre aberto, tá? Se quiser me chamar também no direct lá no Instagram, pode chamar, tá bom? O suporte especificamente é interessante que seja encaminhado lá para o e-mail, porque a gente dá tratativa por lá, não só eu tenho acesso, mas as pessoas que trabalham conosco têm acesso, conseguem dar encaminhamento ali e criar um protocolo para isso, tá bom? Mas no geral a gente é muito aberto e muito receptivo aí a sugestões, para a gente estar sempre trabalhando melhorias e agregando com vocês aí, não só, como eu falei, né, para buscar produtos, mas também para trazer talvez uma visão e um pouquinho do que a gente vive na operação, do que a gente acompanha de outros vendedores e resultados ali. Porque no final das contas, a gente precisa de vocês para poder viver, e vocês, de certa forma, precisam da gente com relação ao produto, né? Igual aquela história do ovo ou a galinha, né? Que nasce primeiro. Aí, juntando todo mundo, o negócio dá certo, tá bom? Ô, Rafael, desculpa, cara. Leandro, tudo bem? Surgiu uma Fala, dúvida aqui Leandro. agora. Aqui você não colocou custo com ADs, né? Ali dentro da sua operação. Essa simulação que você fez, você não teve esse investimento, cara? Com propaganda? AdSense? Isso, Não, não tive. É 100%. Aqui eu tô falando de uma operação vendendo o que já vende mesmo, no orgânico. É o que a entendi, gente faz. legal. Uhum. Tá certo? Mas se Entendi. você tiver isso, você vai prever ele bem aqui, ó, na parte de marketing, tá bom? Quanto que você vai investir aqui em marketing. Você lança um valor aqui negativo, vamos supor que seja R$ 500 no mês aqui. Você lança esse cara aqui. Ele já vai contabilizar para você e aumentar o teu prejuízo aqui. Ou o resultado, né? Você vai ter margens maiores também nesses produtos aqui, né? E aí, se você estiver Entendi, trabalhando com ads, você vai estar vendendo produtos ali, de certa forma, ou genérico, ou listagem própria, muito provavelmente, né? entendi, legal, cara. Obrigado aí. Beleza? É bem simples aí. Rafael, onde que vai ficar salvo o vídeo? Sim, eu vou mandar o link lá no grupo para vocês, tá bom? Ele tá Tá bom, gravando então. aqui. Quando a gente fizer o stop, aí eu subo lá no YouTube e encaminho para vocês o link para vocês darem, acompanharem depois lá e Ah, reverem o julgar necessário. valeu, Rafael. Obrigado, tá? Beleza? Grande abraço, pessoal. Até mais. Até mais.